A terceira aba do currículo Lattes é a aba Atuação. A gente vai olhar somente alguns desses itens, justamente porque para um aluno de graduação, muitas vezes vários desses itens não são utilizados, tá? Então vamos começar então por atuação profissional. Em atuação profissional, você vai inserir o vínculo que você tem com alguma instituição. Então, se você é aluno de graduação da FOB, é aqui que você vai inserir a Faculdade de Odontologia de Bauru, tá? Então, você vai incluir um novo item e você vai colocar o nome da instituição. Como a Faculdade de Odontologia de Bauru ela já está inserida no meu currículo, eu vou usar como exemplo a Universidade de Marília, tá? Então, eu vou procurar aqui Unimar, Universidade de Marília, e aí você vai selecionar o tipo de vínculo que você tem, tá bom? Eu só quero dizer aqui nesse instante que se você é aluno de graduação da FOB, mas você fez um estágio no Centrim, o que é muito comum, que é o Hospital de Reabilitações de Anomalias Craniofaciais, você vai ter que criar um vínculo, um para a FOB e outro para o Centrim. Então, vamos por partes, tá bom? Vamos começar por esse vínculo da FOB para você se cadastrar como um aluno de graduação. Também é possível, e é aqui nessa etapa que você vai colocar se você se você é representante discente de alguma comissão, se você fez estágio em alguma região da FOB, tá? Então é nesse momento que isso vai ser preenchido. Eu estou usando como exemplo a Unimar, né? Então vamos cadastrar o nosso vínculo. Você pode clicar nessa lista e ver e se cadastrar como servidor público, seletista, professor visitante, bolsista. Então, para aqueles alunos que fazem iniciação científica e têm bolsa, eles podem inserir aqui, se inserir como bolsista. E aqueles outros alunos também que têm uma bolsa de permanência estudantil, que têm bolsa referente a algum projeto de extensão, eles também podem clicar nesse ícone de bolsista, tá bom? Se você não tem uma bolsa, você pode colocar como outro, só que aí ele vai pedir para você especificar o seu vínculo, tá bom? E qualquer vínculo preenchido na opção outros não será considerado como um vínculo empregatício. Você pode fechar essa página e aí ele vai abrir para você digitar, vai ser um campo aberto para você digitar o seu tipo de vínculo. Então você pode inserir como aluno de graduação. E aqui no ícone vínculo empregatício, como você selecionou outros, ele só vai te deixar colocar como não, tá bom? E aí você pode colocar também o enquadramento funcional. E você repete aqui, como aluno de graduação. E você pode colocar o curso em que você faz, em odontologia, por exemplo. Tá bom? E a carga horária semanal. Os cursos integrais na FOB, eles costumam ter 40 horas semanais, certo? E aqui você preenche então como 40 horas. E se ele é um curso integral, você pode selecionar essa opção de dedicação exclusiva, tá bom? E aqui você seleciona o mês e o ano de início desse curso. Supondo que tenha começado em fevereiro de 2019, se você clicar em atual como um curso, como um vínculo não finalizado, ele só vai ter esse campo de início para você preencher o mês e o ano. Se você selecionar como anterior, que é um vínculo já finalizado, ele aparece aqui embaixo para você colocar o mês e o ano de finalização desse vínculo também, tá? Então, supondo que seja fevereiro de 2020, você preenche dessa maneira. E aqui, caso você tenha preenchido como bolsista ou até mesmo aluno de graduação, mas você tem alguma bolsa ou alguma outra informação que você julgue importante, você pode colocar também em outras informações essa outra informação que não foi contemplada dentro dessas perguntas acima, tá bom? Então aqui você pode inserir, por exemplo, se você for um aluno bolsista da FAPESP, nesse primeiro ícone você colocou tipo de vínculo bolsista, um vínculo empregatício também não existe, enquadramento funcional como aluno de graduação em odontologia e outras informações você pode colocar bolsista, FAPESP e o número do seu processo aqui. Por exemplo, vou criar um da minha cabeça, tá bom? 2018 20 01 0. É isso. Tá bom? E você clica em salvar. A hora que você clicar em salvar, vai aparecer então a FOB dentro dessa lista. Aqui eu cadastrei a Universidade de Marília. E você clica sobre esse vínculo, essa instituição. E aí o seu vínculo como aluno de graduação, ele apareceu dentro dessa lista, tá?
E se você quiser fazer alguma edição, basta você clicar sobre esse ícone e alterar as informações aqui dentro e depois clicar em salvar. Então, dentro dos alunos de graduação, se você é representante discente ou se você se você fez algum estágio dentro da FOB, você vem aqui em atividades e você vai incluir um novo item. A inclusão desse item, ela permite você classificar como direção e administração, pesquisa e desenvolvimento, ensino, estágio, serviço técnico especializado, extensão universitária, treinamento, outra atividade técnico-científica ou conselhos, comissões e consultorias. Então, caso você tenha feito algum estágio dentro da FOB, tá? Você seleciona essa opção e você vem em confirmar. E ele vai perguntar o órgão ou a unidade. Lembrando que a gente está dentro do ícone Faculdade de Odontologia de Bauru, que no meu, aqui, é a Universidade de Marília. E como a Universidade de Marília ela já estava cadastrada dentro da plataforma Lattes, a hora que eu selecionar esse ícone, ele vai me dar várias opções da Universidade de Marília, tá bom? Vamos olhar como fica no meu, na Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, você vem em atividades e você vai incluir um novo em estágio, por exemplo, e confirma. Ele vai perguntar órgão e unidade e vai aparecer vários departamentos e várias comissões da própria Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, se você é um membro da comissão de pesquisa, se você é um membro da comissão do conselho de departamento, ou se você é do comitê de ética, de alguma outra comissão, você pode selecionar dentro dessa lista, tá? Eu vou selecionar o departamento de dentística e endodontia, que é o departamento onde eu estou vinculado, e você coloca o mês e o ano de início, e também o mês e o ano de fim, caso ainda não tenha sido finalizado, tá bom? E aqui você especifica o estágio em que o estágio realizado. Normalmente, esse item de estágio realizado, é importante você inserir aqui a forma, exatamente da mesma forma como aparece no seu certificado, tá bom? Então, se você fez um estágio junto à clínica de dentística, é importante você colocar estágio junto à clínica de dentística e o número de horas que você realizou esse estágio, tá bom? E depois você clica em salvar. Se você é representante discente de alguma comissão, você vai selecionar o item Conselhos, Comissões e Consultoria, e você confirma. Também vai ser preenchido da mesma forma como se você tivesse feito um estágio, tá bom? A diferença é o item que você vai selecionar. Então, aqui você vai selecionar, por exemplo, comissão de pesquisa, o mês e o ano de início e de fim, e o cargo ou função. Por exemplo, representante discente da comissão de pesquisa em 2020. E nesse daqui provavelmente não vai ter uma carga horária, certo? Porque na FOB isso acontece anualmente. Então você foi representante por um ano todo, tá bom? E aí você clica em salvar também. E aí você pode fechar todas as caixas. Então, na aba Atuação, a atuação profissional é a única que a gente vai abordar, tá bom? Já na aba Projetos, você pode cadastrar algum projeto de pesquisa e projetos de extensão também, tá? Caso você tenha realizado algum desses projetos. Em o preenchimento, tanto de projetos de pesquisa quanto de projetos de extensão, eles são exatamente iguais na plataforma Lattes. Então, eu vou abordar somente o projeto de pesquisa, mas saiba que isso também vale para os projetos de extensão, tá? Então, dentro dessa lista, você vai incluir novo item e você cadastra o nome do projeto. Por exemplo, o nome do seu projeto de iniciação científica, por exemplo, que você está vinculado, ou o nome do projeto de extensão que você também está vinculado, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, projeto de pesquisa para o Lattes do PET 2020. E aqui em descrição, você pode colocar o resumo do seu projeto, tá bom? Normalmente, quando a gente manda esse projeto para algum órgão de fomento, ele já tem um resumo. E ali você pode copiar e colar aqui dentro desse item descrição, tá bom? Não necessariamente precisa ser o mesmo resumo, mas para facilitar o preenchimento, caso você já tenha esse resumo, você pode colocar aqui. Se você achar que não é importante colocar o resumo completo aqui dentro, você pode colocar somente o objetivo desse trabalho, desse projeto, tá bom?
E aí você cadastra a sua situação, a situação do projeto. Ele pode ser desativado, concluído ou em andamento. Normalmente, nos alunos de graduação, esses projetos se encontram em andamento. E aí você coloca o ano de início e não precisa preencher o ano do fim. Mas se você colocar como um projeto concluído, esse campo do fim ele vai ser obrigatório. E não tem problema nenhum você inserir o mesmo ano de início e o ano de fim, tá? E aí ele te faz duas perguntas. A primeira é um projeto de cooperação de instituição de pesquisa e empresa? Então, basicamente a pergunta esse trabalho que você está realizando, ele tem parceria com alguma empresa? Normalmente, agora eu estou falando mais para odontologia. Por causa da fono e da medicina, eu não conheço muito bem, tá? Mas para os alunos de odontologia, não é incomum que tenha alguma empresa vinculada a um projeto, tá bom? Essa empresa, ela pode fornecer algum material, ela pode ceder material, doar para você realizar essa pesquisa. Mas só porque ela doou esses materiais não quer dizer que existe um vínculo entre o seu projeto e a sua empresa. E essa empresa doadora dos materiais, tá bom? Normalmente, pesquisas que são realizadas com vínculo com empresas, a empresa ela dá para o pesquisador responsável quase que um formulário para o pesquisador responder sobre obrigatoriedades dessa pesquisa, tá bom? Então, normalmente tem algumas regras para publicar esse trabalho, tem algumas regras quanto ao período em que esse trabalho tem que ser realizado e são algumas regras totalmente diferentes de quando a empresa é somente doadora dos materiais, tá bom? Normalmente, então, por mais que tenha muitas pesquisas realizadas com doação de materiais, a grande maioria das respostas é não, tá bom? E a segunda pergunta o projeto possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços? Se o seu trabalho tiver esse potencial, você pode selecionar sim. Se não, pode deixar selecionado como não, tá bom? E aqui você cadastra a instituição de execução. No caso da FOB, você vai selecionar então Faculdade de Odontologia de Bauru e o órgão unidade, que é o departamento em que essa pesquisa ou esse projeto de extensão ele está sendo realizado, tá bom? Que no meu caso é no departamento de dentística, endodontia e materiais odontológicos. Caso você venha nessa lista e você vê que o seu departamento ou a sua comissão ela não esteja contemplada dentro da lista, não tem problema nenhum você clicar aqui em cadastrar novo órgão e colocar o nome do órgão, o país e o estado em que ele se encontra dentro da Faculdade de Odontologia de Bauru, tá bom? E aí você clica em salvar e ele já vai aparecer dentro daquela lista. E também é importante você inserir a equipe de pesquisadores e a equipe de instituições envolvidas no projeto, tá? A equipe de pesquisadores, é importante você selecionar, por exemplo, o seu próprio nome. A hora que você selecionar o seu próprio nome, você vai ver que vai aparecer várias opções em azul, que são aquelas opções que você inseriu de variações do seu nome no começo do preenchimento da plataforma, tá bom? Caso apareça alguma dessas opções que não esteja em azul, não é interessante você clicar nesse ícone em preto. É legal você selecionar um azul, porque se você selecionar preto para todos, por exemplo, deixa eu colocar o nome de outra pessoa, como a professora Linda Wang. Você seleciona Linda Wang, você coloca a professora Carol Magalhães, né? Ana Carolina Magalhães. E você vai ser obrigado a selecionar um dos coordenadores, então vou colocar como a professora Carol Magalhães como coordenadora, coloca como sim, e deixar dessa forma. Na equipe de instituições envolvidas, caso seja só a FOB, você não precisa preencher, mas se tiver algum vínculo como o Unesp, ou UFSCar, ou alguma outra instituição, também você pode preencher aqui, bom? E você seleciona a quantidade de alunos envolvidos nesse projeto. Quantos alunos de graduação estão envolvidos, então se for só você, pode selecionar um. Se tiver aluno de especialização, você também pode colocar um número. Alunos de mestrado acadêmico ou mestrado profissionalizante, que são duas categorias de mestrado, mas na FOB nós não temos um mestrado profissionalizante, então se esse projeto de pesquisa estiver sendo realizado na FOB, provavelmente o aluno de mestrado ele é de um mestrado acadêmico, você pode colocar um, e alunos de doutorado vinculados você também pode colocar, caso haja um número desses alunos, tá bom? Aqui nesse ícone de pesquisadores, se você não selecionar o seu nome, o projeto de pesquisa ele não vai poder ser salvo na plataforma, porque ele vai assumir que se você não está inserido dentro da equipe de pesquisadores, esse item ele não deveria estar sendo colocado dentro do seu currículo. Por isso que eu falei, é importante você colocar o seu nome e selecionar um dos ícones em azul.
porque o ícone em azul, ele assume que é você falando de você mesmo, tá bom? E aí você preenche. E aqui embaixo, quanto à instituição de financiamento, é caso esse projeto de pesquisa ele seja contemplado com uma bolsa ou ele esteja vinculado a algum projeto, você pode incluir como um novo item e selecionar o órgão que está fornecendo essa verba, tá bom? Então aqui no caso pode ser a FAPESP, por exemplo, e aí você vai colocar o código do projeto, somente os números, tá? Então o número do processo FAPESP normalmente acontece com uma barra, então, por exemplo, 2018, barra e um código. Então, você vai eliminar essa barra e você vai preencher somente os números, tá bom? E aí você vai selecionar a moeda com que essa verba ela foi concedida a você, o valor financiado e a natureza. Se é um auxílio financeiro, se é uma bolsa, ou remuneração, ou cooperação, ou outra. Normalmente, para os alunos de graduação, é bolsa, tá bom? Então, você vai selecionar a bolsa e o valor financiado. Então, supondo que o aluno ele receba uma bolsa de R$ 400, aqui ele vai preencher somente R$ 400? Não, ele vai preencher o valor total das bolsas que foi fornecida para esse aluno, tá bom? Então, se ele vai receber 10 meses uma bolsa de R$ 400, então o valor financiado para ele foi de R$ 4.000, tá bom? E aí você clica em confirmar e você vai ver que já aparece aqui embaixo. Você não precisa ficar preocupado porque o valor financiado ele não é exibido na internet na hora que a pessoa estiver olhando algum projeto de pesquisa seu ou projeto de extensão, tá bom? Aparece que você tem uma instituição de financiamento, aparece o nome da FAPESP com o código do projeto, mas não aparece o valor financiado, tá bom? E aí você clica em salvar esse projeto de pesquisa. E aí aparece que as informações desse projeto serão validadas pelo coordenador, tá bom? Então o coordenador ele vai conseguir ir no currículo dele e validar falando se esse projeto ele de fato existe, ele está vinculado a ele mesmo, tá bom? E ele já aparece dentro dessa lista. E aí você pode finalizar. Você vai inserir projeto por projeto, seja projeto de pesquisa quanto projeto de extensão aqui como um outro ícone, tá bom?